Eu acho que a primeira coisa que você precisa entender é que o seu jogo no Instagram só começa quando você tem um grande acerto, ou seja, quando você viraliza um conteúdo. Se você nunca teve a experiência de viralizar um conteúdo, o seu jogo nem começou. E isso é bom. Por quê? Porque você não pode nem dizer que o seu conteúdo não funciona, porque ele nunca viralizou. Então você só vai conseguir, né, descobrir qual que é o caminho quando um conteúdo seu viralizar. E por isso que a estratégia de publicar mais conteúdo, muitas vezes ela é bem-vinda. Ah, mas não consigo produzir conteúdo em quantidade. Então significa que você está produzindo de um jeito não tão eficiente para o momento que você está nessa jornada. Porque no começo a gente precisa publicar mais mesmo, para a gente aumentar a nossa velocidade de entender aquilo que funciona e aquilo que não funciona, tá bom? Então, beleza, porque nesse vídeo eu vou te ensinar como construir um Reels viral e ganhar vários seguidores com ele, né? Primeira coisa é o seguinte, a viralização, ela é basicamente um caminho construído pelo algoritmo. Toda vez que você publica um conteúdo, ele vai, né, expor esse conteúdo para algumas pessoas a fim de entender qual que é o engajamento, a devolutiva delas para com aquele conteúdo. Então, vamos lá. Eu postei, isso aqui é um conteúdo, né? Eu postei esse conteúdo. E aí esse conteúdo ele vai chegar para 10 pessoas. Aí essas 10 pessoas vão dar sinais, que é, por exemplo, deixar uma curtida, que é, por exemplo, compartilhar, que é, por exemplo, passar muito mais tempo que o comum em cima daquela publicação. Esses sinais são entendidos pelo algoritmo que vai continuar a sua distribuição. E a cada nova distribuição, as pessoas que são alcançadas, elas são mais distantes de você. No sentido, elas não te seguem, elas nunca viram seu conteúdo, elas não engajam com esse tipo de conteúdo ou em algum momento elas gostam de seguir outros tipos de pessoa. Tudo bem. Então, uma viralização nada mais é do que um conteúdo que passou por várias distribuições e a resposta, né, sempre dessa entrega eram positivas, do tipo, esse conteúdo tem uma boa entrega. As pessoas engajam com ele, as pessoas dão uma boa devolutiva. Só que para isso, a gente precisa criar temas, né? Então eu coloquei aqui, a gente precisa entender que tipo de conteúdo a galera gosta de consumir e colocar o nosso tempero em cima, colocando uma história, aumentando ou diminuindo a quantidade de informações daquele conteúdo, o que serviu como referência, analisar os comentários e entender o que faltou. Então, por exemplo, hoje eu fiz uma postagem, vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho um perfil que chama História em Imagens, tá? Que é esse perfil aqui. Aí hoje eu postei esse conteúdo aqui das freiras, né? Elas são conhecidas como freiras da maconha. E eu achei extremamente interessante essa história porque ela fala de marketing, né? Essas mulheres estão competindo num nicho extremamente, né, dominado por grandes empresas, né, grandes corporativas. Elas basicamente crescem ou cresceram organicamente, o que tem muito a ver com o meu estilo, né, de produção de conteúdo. Eu falei, nossa, faz super sentido levar isso para o meu perfil. Então era uma história que foi publicada por um conteúdo de história e eu decidi trazer ele, né, dentro do meu perfil. Claro que se esse conteúdo aqui já tivesse uma resposta, né, de vários dias de publicado, eu já saberia assim qual que é o índice dele de viralização, quantidade de compartilhamento, tudo. Ele foi um conteúdo publicado agora, né, 3 horas atrás. Então, é diferente, né? Eu estaria ali procurando por um conteúdo já validado. Nesse caso aqui, eu só peguei um conteúdo que eu mesmo fui atrás da história e postei e levei para o meu perfil de marketing também. Mas a gente sempre vai criar temas com base em conteúdos já validados dentro do nosso nicho. É muito fácil, né? Achar isso, é só basicamente digitar a tua palavra-chave aqui nesse campo de busca, né? Tipo, dentista, nutrição infantil, enfim, o que for, e vai aparecer um monte de conteúdo quando você fizer essa pesquisa. Os conteúdos que tiverem mais de 500 mil visualizações, mais de 1 milhão, a depender do tamanho do seu nicho, são conteúdos validados que você pode, né, fazer vídeos em cima daquele assunto. Não precisa copiar o conteúdo do coleguinha, tá? E aí aqui eu coloco também, replicar formatos. Por quê? Primeiro, a gente cria tema. E criar tema a gente pode criar com base naquilo que a gente sabe que vai funcionar, porque eu já vi. Replicar formato é padrão de edição. Eu posso até fazer um novo vídeo sobre só padrão de edição e te ensinar a editar seus conteúdos. Mas é importantíssimo entender que um formato ele é uma forma de editar um conteúdo. Então, quando você viu que aquele conteúdo funcionou e você foi vendo outros dentro do seu nicho, eles têm uma maneira semelhante de edição,
Porque se sim, você precisa respeitar a forma de edição. Porque eu já falei em outros vídeos, ou acho, não, na verdade eu acho que não. Mas 60% do resultado de um conteúdo vem muito com base no que é visto, não no que é ouvido. Então é mais importante a forma que você prepara o vídeo na questão visual do que auditiva. Por isso que os padrões de edição eles são importantes, porque eles já podem ter se mostrado funcionais. Aí a gente vai aqui para alguns pontos, né, que eles têm a ver com gravação, edição, enfim. Vamos lá, vou trazer aqui algumas coisas. Primeiro, gente, iPhone ou Android? Cara, essa altura do campeonato, acho que eu nem preciso mais falar sobre isso, né? Gente, pro Instagram, iPhone, velho. Não tem, velho, assim. Tem que ser, velho. Tem que ser iPhone. A câmera funciona melhor. A formatação, né, quando publicado, fica mais com a qualidade melhor. Então, não tem nem o que questionar disso aqui. Segundo, câmera limpa, velho. Câmera limpa, velho. Sim, não tem como gravar conteúdo com câmera suja, gente. E aí, eu até tenho aqui um kit de limpeza que eu vou mostrar pra vocês, que é bem baratinho. Posso deixar pra vocês o link, tá? Aqui embaixo do vídeo. Mas basicamente é um kit de limpeza que eu uso, tá? Eu uso aqui. Sempre que eu vou gravar um vídeo, eu olho pra minha câmera e vejo se ela tá limpa. Aí aqui, ó, ele tem, até se você quiser limpar teclado, tá? Ele tem essa pecinha. Aí tem isso daqui, que é onde você coloca água com álcool. Aí aqui também, ó, caso você tenha aí fone de ouvido, isso aqui é para limpar fone de ouvido. E isso aqui, né, para limpar aquela parte de entrada de carregador, essa escovinha aqui também, tá? Então, bem útil. E aqui também vem com isso aqui, que é para você, né, limpar teclado, ou enfim, coisas que você precisa limpar aí. E aí vem também com uma flanelinha, tá? Ou se você tiver em casa também uma flanelinha, já ajuda. Mas se quiser comprar, isso que é bem útil, carrego sempre comigo. É bem portátil, né? Então ajuda bastante. Então o link tá aqui embaixo também de tudo isso que eu vou falar aqui. Terceira coisa, configuração da gravação. Sempre que você for gravar, você vem aqui na câmera, aqui nas configurações. Não, configurações de câmera, né? Aqui não. Você vem nas configurações aqui, ó, de câmera. E você, sempre que for gravar o vídeo, coloca aqui, ó, 1080 HD a 60 FPS, tá? É melhor. Preciso gravar em 4K? Não tem necessidade. Pode deixar 1080 com 60 FPS, que já tá de bom tamanho. Quarto, separar as referências de gravação. Eu tenho uma pastazinha no meu Instagram, que eu salvo bastante conteúdo, mas esse tá nesse outro telefone aqui. Vou te mostrar. Eu salvo bastante conteúdo no Instagram e eu nem salvo o conteúdo pelo conteúdo, mas sim a referência estética dele, porque como eu disse, né, o visual ele impacta muito mais do que a parte do conteúdo. Então vamos trazer aqui um exemplo. Esse aqui é um formato de edição que é sentado com um texto aqui na altura ali, né, dos braços, né? Quando tem, né, na verdade ela só colocou no começo ali uma headline, depois não colocou mais nada, mas a composição do vídeo, né, o alinhamento, onde ela fica, onde fica a perna, onde fica a cabeça, qual distância mais ou menos ela tá. Então isso aqui pra mim é a questão visual. Aqui também é um outro caso, ó. Um caso de como se fosse uma reflexão, onde ela tá sentada, microfone, xícara. Eu vou salvando essas coisas porque quando eu vou, né, fazer minha gravação, eu tenho isso daqui como referência visual, não referência do conteúdo em si, tá bom? Beleza, então você separa suas referências, eu gosto de deixar numa pasta de salvo. Aí quinta coisa é o áudio, e assim, gente, velho, não é besteira, sabe? Não tem como falar que é besteira. Áudio tem que ser feito de uma boa qualidade. E assim, se você estiver começando, não tenho tanta grana para investir, não quero investir, eu tenho 2 microfones para indicar. Eu vou trazer aqui, peraí. Ó, peguei aqui e são esses dois, tá? Esse daqui é por volta de uns 150 reais, algo por esse valor. E esse daqui é menos de 100 reais, tá? Esse aqui, inclusive, é o microfone de bolinha. Muitas pessoas gostam, né, dele. Então, é um microfone de bolinha e vem com um conector aqui. Aí você pode escolher qual que é o conector do teu telefone. Menos de 100 reais esse. E esse daqui algo próximo de 150 reais. Ambos são excelentes para quem está começando, não quer investir uma grana muito alta e já vai dar uma qualidade assim muito boa para os teus conteúdos, tá?
principalmente para você gravar segurando aqui ou mesmo colocando ali na roupa. E isso não é besteira, tá, gente? Isso realmente ajuda ali. Então já deixei essas duas opções que são de entrada. Aí, quero investir. Aí, quero investir? Eu e Ezer vou te mostrar o que eu gosto aqui dos meus, tá? Pronto. Esse daqui é para caso você queira investir. Então, só dá foco quando quer, né? Então hoje não quer. Também é o de moedinha, mas esse é o original de fato, né? Ele vem com vários... Tem conector até para câmera, tá? Mas tem 2 conectores para os dois tipos de telefone, né? Então, tanto entrada USB-C quanto Lightning. Aí é do seu gosto. Eu uso esse aqui. Eu confesso que eu ganhei um outro que eu tô testando, mas ainda não tenho muita informação para falar, então não vou falar. Esse daqui eu gosto demais da qualidade dele, é o mais caro, né, de todos isso aí. É mais de R$500, mas assim, aqui já é... Cara, não, eu quero levar a sério, quero investir, tenho a grana, e aí vou colocar o melhor link aqui com o menor valor desse, que é o melhor de todos. Beleza, a iluminação. Iluminação é o seguinte, gente, na maioria das vezes eu gravo, né, os meus conteúdos com a iluminação natural mesmo, sol. Eu acho que inclusive é a melhor que tem, tá? Sempre vou tentar gravar com a iluminação natural. Mas caso você queira, né, comprar, eu vou indicar só essa aqui porque de fato, assim, no momento é a única que eu estou usando, tá? Ela basicamente conecta aqui atrás do telefone. Ó, conectei ela aqui atrás do meu telefone. Liguei. E é bastante forte, tá? Bastante forte. Tem 3 cores. Então ela tem a meio claro e meio amarelo, meio azul e meio amarelo. Aí tem amarelo, tem só azul, né, que é essa aqui. Enfim, e tem várias intensidades. Cara, realmente é muito forte, tá? Mesmo. E muito boa também porque gruda aqui no telefone. Mas meu telefone não é desse de grudar. Não tem problema, porque eles mandam também um anel que você coloca dentro da bateria do teu... Ou dentro da bateria, dentro da capinha. E aí super funciona. Então, é só essa aqui que eu tenho para indicar. Vou deixar o link aí também. Muito boa. Aí depois vem um último ponto, que é o tempo de edição. E aí é muito importante você entender isso. Porque às vezes, quando eu comecei a produzir conteúdo, eu era meio prolixo, assim, eu falava muito e tal. E a gente precisa começar ideias e terminar ideias. Sem ficar levando outras coisas no meio do vídeo que são completamente desnecessárias, não são úteis. Então eu posso retirar isso do meu vídeo. Por quê? Porque não é útil. Então se não é útil, posso tirar, porque eu preciso me concentrar a fazer vídeos de no máximo 1 minuto, tá? Para começar, depois você pode aumentar, mas no primeiro momento vamos reduzir conteúdos a 60 segundos. Isso vai nos ajudar demais a melhorar a nossa produção de conteúdo e ter mais performance, porque vai ser bem pouco provável que o vídeo ele fique arrastado, ok? Então, lembra disso. E também lembra de um ponto que é mais importante, o contexto visual, né, do que o próprio conteúdo que está dito ali. Padrão de edição precisa ser de acordo com a referência, né? Portanto, o CapCut ele não é um lugar para você usar toda a sua criatividade, não no primeiro momento. Em seguida disso, não poste o conteúdo. Ao invés de você subir ele direto pelo Instagram, baixa esse aplicativo aqui, ó, o Edits. Esse daqui. Ó, hoje mesmo eu subi um conteúdo por ele. E suba o conteúdo por aqui. Então, você coloca o conteúdo lá, editei pelo CapCut, tudo bem. Aí depois você vem aqui em exportar, e aí vai aparecer aqui o símbolo do Instagram aqui embaixo. Você clica nele e posta no teu Instagram. Perfeito? Então, é isso, tá? Essas são as informações que eu tenho para esse vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa a curtida para eu saber aqui. Vai ser muito importante para mim. E nos vemos no nosso próximo vídeo. Agora você já vai ter os materiais para fazer bons vídeos aí, hein? Valeu!